Salve bobos, bom dia, Odinzada aqui. Dessa vez eu vim trazer um vídeo sobre tudo sobre a Fischl, né? Com o lançamento de skin, muita gente fica me perguntando às vezes a build da minha Fischl, o que ela usa, o que usa na Fischl, que talento upa, que arma usa, qual constelação é boa. Então eu vim trazer um vídeo, né? Vou começar aqui explicando dos artefatos. Normalmente eu explico de artefato, depois eu vou pro talento. Aqui eu vou fazer diferente, eu vou pra talento em último, porque lá reside uma mecânica da Fischl. Vou começar de artefatos, vou pra armas, constelações, depois a gente vai pra talentos, tá? Bom, começando de artefatos, eu tô usando 2 reminiscências e 2 gladiadores no conjunto. Não é a melhor opção pra ela, tá? Trovão Furioso é melhor normalmente, tá? 2 ou 4 peças. Mas aquele domínio é muito ruim de farmar, é bem horrível mesmo de farmar e... Atualmente não é muito valioso você pegar o Trovão Furioso. Por que eu falo atualmente? Porque com a chegada de Dendro pode ser um pouco diferente, tá? E como você tem acesso a 2 pedaços com 18% de ataque, tem vários sets que te dão isso atualmente, né? Principalmente com o lançamento daquele domínio do Xiao e do Ayato, onde você tem conjuntos como Eco do Sacrifício e Além da Vida Cinabro, você consegue bons substatus nos seus artefatos, né? Então, normalmente você opta por jogar por substatus atualmente, né? A não ser que você tenha bons substatus de Trovão Furioso, você normalmente vai optar por jogar por substatus na sua ficha, mas existem outras opções e opções melhores, né? Vou explicar aqui pra vocês já dos conjuntos, né? Eu uso isso aqui simplesmente por substatus, né? 10 de taxa, 17 de dano, 11 de ataque, ó. Peguei taxa, dano, proficiência, taxa, dano, proficiência, recarga um pouquinho, taxa, dano, proficiência, né? Puramente só por substatus. Por isso que eu jogo com esse conjunto. Mas existem conjuntos melhores. Vamos explicar aqui. O Trovão Furioso, né? Até o 4 peças dele também já é melhor em si, tá? Normalmente o pessoal usa 2 peças pra ganhar 15 de dano elétrico ao invés de 18% de ataque. Vale mais a pena mesmo 15% de dano elétrico do que 18% de ataque. O Trovão Furioso, atualmente você aproveita esse aumento de dano mesmo com ela fora de campo, mas você não aproveita o reduzir cooldown dela. Até porque ela não precisa, né? Ela tem uma mecânica ali na ult dela que reseta o próprio E dela. Mas você não aproveita isso aqui quando ela está off-field, tá? O aumento de dano sim, mas isso aqui não. O problema é que você não consegue garantir que é a Fischl sempre que está procando a reação, né? Atualmente você não consegue garantir isso, que vai ser ela sempre que vai causar a reação. Por isso que muitas das vezes não é muito valioso você usar um set desse, né? Ou coisas desse tipo. Só que por que eu disse que isso pode mudar, né? Com a chegada de Dendro? Porque esse set ele vai começar a aumentar os danos vindo de Dendro também, tá? E com Dendro você consegue garantir melhor que ela tá procando a reação ali, principalmente a de aumento de dano, você consegue garantir isso. Então esse conjunto de 4 peças vai ganhar bastante valor com a chegada de Dendro, tá? Possivelmente vai ser um dos melhores conjuntos pra você usar nela. E vai ter na roleta, né? De alquimista quando o Dendro chegar. Então é um set bastante valioso e tem bastante futuro ali, tá? Outras opções pra você usar nela é, por exemplo, um Millelith, né? Que dá pra você usar nela. 4 peças você, principalmente se a sua ficha estiver fraca ou tiver poucas constelações, você tá aumentando 20% do ataque da rapaziada, né? Enquanto o Corvo tá batendo o tempo todo. Você aumenta 20% do ataque do seu time inteiro. Lembrando que o do Corvo não vai aumentar, a não ser que você reconjure ele, né? Você tem que conjurar e reconjurar ele pra ele ganhar esses 20% de ataque, porque ele tem Snapshot, né? Uma mecânica que ele pega os seus stats na hora que você invocou ele e mantém até o final da sua duração. Então, se você invocar ele, você ainda não vai ter esses 20% de ataque, né? Só depois que ele começa a bater que você tem. Então, você teria que invocar, ele bater e você reinvocar ele de novo pra você ter esses 20% de ataque até mesmo na ficha. É um set mais suporte, é mais quando sua ficha está mais fraquinha, tá? Não deixa de ser uma boa opçãozinha aí também pra você usar na sua ficha, tá? Outro conjunto que pode ser usado na Fischl, não é comum, mas pode ser usado na Fischl, é o lançador de trovões, tá? Isso aqui depende mais do time que você tá usando, né? É mais pra um time de eletricamente carregado, onde você vai usar o seu Hydra e seu elétrico ali. Acontece muito, tá? Essa situação de time com a Fischl em especial acontece bastante. Você consegue aproveitar assim o lançador de trovões, pode parecer que não, mas o eletricamente carregado mantém os 2 status na cabeça do bicho e você consegue ficar aproveitando bem o lançador de trovões. É um bom set pra ela sim, eu só não indico ir lá farmar a dungeon, tá? É um set mais situacional também, né? Muitas das vezes você não vai usar com um time com a Shang Carry ou com um boneco Pyro Carry, você vai usar mais eletricamente carregado mesmo ali. Mas sim, é um set, é uma possibilidade de usar, é um conjunto muito bom na sua situação, quando ele funciona, mas é mais nichado, né? Com a chegada de Dendro vem esse set aqui que também pode ser uma boa opção. Tá bastante prof, mas que nem eu falei, com as reações de Dendro vai fazer um pouco mais sentido. Pode ser um excelente set aí pra você usar com ela também. E é isso, né? Bom, falamos sobre os conjuntos, vamos falar agora sobre as armas, né?
Possivelmente a melhor arma 4 estrelas atual pra ficha é esse Caçador do Beco. Eu não tenho, né? É raro esse arco, né? É tipo um Pokémon Shine, é bem raro isso aqui. O que esse arco faz, basicamente? Ele dá ataque base, né? E ataque porcentagem de substats. Quando essa arma estiver equipada na equipe, mas não no campo de batalha, quando o seu personagem não tá em campo de batalha, você vai aumentando o dano dele em 2%, né? A cada 1 segundo. E o máximo que você pode obter isso é 20%. Então, 10 segundos você já obtém os 20% de dano. Se você ficar com o seu personagem em campo por mais de 4 segundos, né? Você vai perdendo esse dano. Só que com a ficha, normalmente, você só entra, joga o corvo, sai, entra, ulta, sai. Então você acaba que nunca perde. Então, basicamente, você tem sempre 20% de dano aumentado da ficha o tempo todo. Com refino, você chega até 40% de dano aumentado com a ficha o tempo todo. Então é um arco excelente pra ficha, né? Te dá o ataque porcentagem aqui de substatus, ataque base. Muito legal mesmo, principalmente antes de Dendro chegar, né? Com a chegada de Dendro, a proficiência pode tomar um pouco de espaço aí. Então talvez esse arco aqui, o último acorde, se torne melhor ainda. Já é pra mim a segunda melhor opção aí dos C4s, tá? Dos arcos 4 estrelas. Ele te dá uma boa proficiência, né? 165 de proficiência, que te dá 27,6% de ataque. 165 de proficiência e aumenta basicamente 24% do seu dano elemental e do seu supremo. 24%, refinado vai até 48%, né? 8% a mais do que aqui. Só que esse daqui te dá proficiência, esse daqui te dá ataque porcentagem, que no momento atual, quando você não tem garantia de procar reações com o personagem, é um pouco melhor, né? A segunda melhor opção pra mim, último acorde. A primeira opção, Caçador do Beco. Protótipo, ele é uma excelente opção, né? Pode não parecer, mas é uma excelente opção principalmente para free to play, só que é específico. É específico e é chato a gameplay, né? Basicamente, você tem que dar um headshot no bicho antes de invocar o corvo dela. O bicho tem que ter ponto fraco, você tem que bater no ponto fraco e depois invocar o corvo dela, né? Por exemplo, você tá jogando contra uns Hilichu ali, você pega, dá um tiro na cabeça do Hilichu, você não precisa segurar o tiro do arco completo, né? Só você dá um tequinho, você dá o headshot na cabeça do Hilichu, né? Você dá um tequinho aqui, ó. Dá um headshot na cabeça do Hilicu, você procura esse arco aqui, você ganha o ataque porcentagem dele, você ganha até 72% de ataque, é um arco free to play, invoca o corvo, pegando esse 72% de ataque, levando até o fim da duração dele pelo snapshot, é um arco excelente, aumenta bastante o dano, só que é um pouco chato a gameplay e um pouco específico, pois o bicho tem que ter um ponto fraco pra isso. Outra opção free to play é o arco penhasco obscuro, vai ser inferior ao protótipo, tá? Principalmente na situação que o protótipo funciona. A passiva dele, você tem que derrotar um inimigo pra você ganhar um ataque porcentagem, né? Mas aí você usa, por exemplo, o corvo, né? Aí vai estar matando os inimigos, aí quando você ultar pra renovar o corvo de novo, você já vai ter pegado o snapshot dos ataques porcentagens aqui do arco. Mas é um arco mais pra free to play mesmo, tá? Ainda vai ser inferior ao protótipo na situação que ele funciona. Vai ser inferior ao último acorde, vai ser inferior ao Caçador do Beco. A vantagem dele pro protótipo é que ele vai funcionar em qualquer situação, né? Vai dar dano crítico aqui. É um excelente arco, principalmente se você for jogar com o Bennett, né? O dano crítico aqui, você pega snapshot no Bennett, vale bastante a pena em cima de ataque porcentagem, por exemplo. O arco do passe, mesma coisa, você só vai aproveitar mais a taxa crítica que ele dá, tá? Tipo, pré-snapshot com o Bennett ali é legal e tal, né? Principalmente em comparação com o protótipo, assim, se você quer ganhar taxa do dano ali, é mais fácil de buildar. A passiva dele serve em algumas situações, né? Você pode dar uns ataques com a ficha ou pra dar uma juntadinha nos bichos ali, dependendo dos monstros do abismo que está acontecendo. Mas também não é um arco muito incrível, né? Pra ficha, mas se você joga pro substatus, às vezes você não tem muitas opções, você pode acabar usando, tá? Esse arco foi do evento, né? Dado pra nós de graça aí. A recarga de energia não é uma coisa que você busca normalmente na ficha, ou talvez em algumas situações você pode buscar, mas se sua ficha C6 principalmente não é algo muito natural você buscar recarga de energia, então isso deixa o arco um pouco inferior. Mas assim, é um arco free to play, que te dá em média 20% de bônus de dano, né? Tem 12 ou 28, mas a média que você vai conseguir é os 20%. É um arco ok, free to play, dá pra você usar, tranquilo, né? Ainda é inferior ao último acorde, por exemplo, ainda é inferior ao Caçador do Beco, ainda é inferior ao protótipo na situação que o protótipo funciona, né? Não quer dizer que o protótipo vai sempre funcionar. E principalmente antes da C6 dela, talvez falte recarga pra você, dependendo do seu time. Você pode ter um pouquinho de recarga aqui e ganhar alguma coisa aí com ela, né? Favonius, mesma coisa, talvez antes da C6 você precisa de recarga, ele te dá bastante recarga, é um arco que também é free to play, você pega ele na missão do Vent, né, você pode gerar um pouco de energia pro seu time, dependendo do seu time se precisar, às vezes sua ficha tá fraca, né, você tá fazendo aquela ficha de Millelith que eu comentei antes, sua ficha é fraquinha, você só quer usar ela como suporte ali, às vezes procurando uma reação elemental e tal, ajudando, né, pro local eletricamente carregado, você pode usar um Favonius aí pra gerar energia pro time, não é a melhor opção, principalmente pra dano pessoal da ficha, mas é uma opção. O Ode eu deixei aqui, mas eu não recomendo ele, principalmente na situação atual, pois você tem que invocar o corvo 2 vezes pra você aumentar o ataque dela no snapshot dela, né? Você invoca o corvo e você puxa ele, você puxa com o snapshot de novo, né? Você não precisa reinvocar ele, é só você só puxar ele, né? Você aperta aí de novo, você pega esses 32% de ataque, é um arco free to play, foi antigo, né? Dado antigamente aí pra nós, dá pra usar, mas tem essa mecânica um pouco chata de ficar repuxando o corvo em vez de trocar rapidamente.
Vamos para as armas T5. Harpa, uma excelente arma. Te dá taxa, te dá dano. Você não precisa de saber mais nada sobre isso, né? Te dá uma alta base de ataque. Atualmente para Fischl é muito legal. Você tem uma base de ataque alta, uma taxa, um dano crítico aí. Excelente arco para ela. Elegia, muito bom também. Lembrando, ela não vai pegar o snapshot de ataque porcentagem. Ela não tem snapshot na proficiência. Então, tipo, a proficiência que ela ganha quando o arco ativar está tudo bem. Vai funcionar pra ela. Para as reações elétricas funcionam. Não precisa de snapshot pra isso. Só pra vaporizar e pra melt, que tem snapshot de proficiência. Para as outras reações, não. E 20% de ataque ela não vai pegar, a não ser que você reconjure o corvo, tá? Mas é um excelente arco pra ela, principalmente pra buffar o time, tá? Principalmente se você tá usando ali com sua Rutal ou com uma Xiang do lado, etc. Pra buffar o time é um excelente arco. No geral. A agitação trovejante você não vai aproveitar nada aqui de baixo, mas ainda é um arco bom por dar dano crítico, dá 20% de ataque, tem uma base de ataque alta. Claro que normalmente você vai querer optar por esse arco pra sua Yoimiya, né, pra outros personagens, mas considerando que você não tem esses personagens, ou você não está usando eles, dá pra usar só pela base de ataque, dano crítico e ainda te dá 20% de ataque, dá pra usar na Fischl tranquilamente. O Estrela Invernal também talvez seja uma das melhores opções, se não a melhor opção pra Fischl. Aumenta o dano de habilidade elemental e suprema em 12%, te dá taxa crítica, te dá base de ataque. Você consegue pegar uns snapshots em alguns desses ataques porcentagens, né? Você dá um ataque normal, você pega 10%. Você dá um ataque carregado, você pega 20%. Você dá a habilidade elemental, você chega a pegar os 30%, mas você vai ter que reconjurar de novo a habilidade elemental pra pegar esses 30%, né? Chega até o 48%, mas aí você vai ter que meio que castar tudo e ficar sem opções depois, né? Aí você chega até pegar os 48%. Só que você vai ter que reinvocar o corvo por causa do snapshot dele. Mas é um excelente arco, possivelmente o melhor de todos pra Fischl aí, tá? Arco Simulacra, por último aí, é pior que o Estrela Invernal, tá? Mas é um arco que te dá 88 de dano crítico, te dá uma base de ataque de um T5, né? É uma base baixa, mas ainda é uma base de T5. Aumentar a vida não te interessa, mas aumenta 20% de dano, né? 20% de dano ainda é inferior aos 40 aqui, né? Principalmente que a gente não tá contando refino, né? A gente não vai chegar a refinar. Mas é um excelente arco, principalmente por te dar 88 de dano aqui, se você está usando com Bennett ainda, ou com Sara, alguma coisa que buffa ataque, esse dano crítico tem bastante valor. É um arco legal também de se colocar nela, tá? Bom, agora vamos para constelações, né? Bom, constelações da Fischl, basicamente, só a C6 importa, assim, tipo, falando curto e grosso, né? A C3 e a C6 aqui. Mas vamos lá. A C1 dela é inútil. Isso aqui é pra Fischl DPS. E a Fischl DPS sem o Oza estar em campo, então ela tem que ficar batendo. Isso aqui é horrível. Não é só um talento inútil, é um talento muito ruim, terrível, tenebroso. Não faz nem sentido ele existir, tá? Isso aqui, não tente usar isso em maneira nenhuma. É horrível esse talento. A Fischl física é terrível. O Oza é o dano dela. A C2 dela é legal, é legalzinha. Não é grande mudança de jogo, mas é legal, né? Quando você invoca o Oza ali, você dá 200% de dano baseado no ataque da Fischl. É um dano legal, né? Aumenta a área de explosão quando você tá invocando o Oza ali. Você invoca o Oza, dá uma explosãozinha, dá um dano legal. É uma constelação ok, mas não é grande mudanças. C3 dela é legal, aumenta 3 níveis do Oz, isso é muito bom. C4 dela, quando você ulta, você dá um dano e cura. Lembrando, esse dano aqui é independente do level da ult dela, então você não precisa upar o ult dela se você não quiser. Esse dano aqui você já consegue só de ultar com ela. Isso aqui aumenta 3 níveis da ult, meio inútil a ult dela. E a C6 dela é incrível, aumenta 2 segundos da duração de Oz, faz bastante diferença. E quando você bate, o Oz bate junto com você, causando 30% do ataque da Fischl como dano elétrico, tá? É ótimo pra procar reações, né? Falando puramente de dano, a C6 dela não aumenta tanto o dano dela assim, né? Falando só puramente de dano, os números subindo na tela ali. Só que a C6 dela não indica só dano, né? Não indica só dano puro. Indica dano de reação, implica dano de reação, implica reações sendo feitas, mais reações sendo feitas. Então a C6 dela e a C3 dela são os que mais importam aqui no geral, tá? Não que a C2 não seja totalmente inútil, a C4 dá pra você rodar muitas vezes sem um healer, né? Faz a própria Fischl tomar um dano inesperado ali, aí você dá a ult dela, dá uma curadinha. Mas, puramente falando, a C3 e a C6 são os que mais importam da Fischl aqui. Agora, por último, né? Mas não menos importante, vamos para os talentos da Fischl. Talento da Fischl. Ataque normal não upa, tá? É muito ruim, realmente. A Fischl bater no físico ali é muito ruim. Não vale a pena. Não vale a pena em hipótese nenhuma. O corvo dela é responsável pelo dano dela. O E dela é o mais importante, é o corvo, vale a pena upar, up, né? Tem o dano da invocação aqui, tem o dano do ataque de Oz, isso aqui é quando ele tá batendo. Sim, ele bate, além da C6 dele aqui, a C6 bate por um dano separado e o corvo ele também bate, né? Então, up isso aqui, vale bastante a pena. Lembrando, a duração do Oz é 10, né? Com a C6 você aumenta mais essa duração. E com a ult você renova o Oz, né? O ult você não precisa se preocupar muito com o dano dele, não é muito alto, nem nada do tipo. Ela não ganha estado de vulnerabilidade quando ela tá ultando, infelizmente, né? Isso é uma fraqueza dela. Mas tem um ponto
dispositivo que você renova o Oz, né? Você só usa a ult dela praticamente pra isso, né? Você invoca o Oz ali, aí o Oz acaba, você ulta, aí o Oz é reinvocado de novo pela ult dela e o Oz continua batendo, né? E vai te gerando energia, aí o Oz acaba, aí você usa o E de novo, o Oz da ult acaba, você usa o E de novo. Por que que ela não precisa de muita recarga? Por causa disso, né? Você invocou o Oz. O Oz tá batendo, tá gerando energia, mas só a ult já tá cheia, não importa, né? Aí tá batendo, acabou. Aí você ulta com ela, né? Recolocou o Oz de novo. Aí o Oz tá batendo, tá te gerando energia, sua energia tá enchendo, né? Acabou o Oz, sua energia ainda não encheu, mas aí você invoca o E agora de novo, porque o seu Oz do ult acabou de acabar, agora você já tem o Oz do E de novo. Você invoca o E de novo, ele já vai completar aquela energia que tava faltando, aí quando acabar o Oz do E, você ulta e fica nesse ciclo, né? Fica dá o E, dá ult, dá o E, dá ult, dá o E, dá ult, dá o E, e fica nisso infinitamente. Esse talento é um lixo. Esse talento é uma merda, tá? Quando o Fischl atinge o Oz com um disparo de mira totalmente carregado, o Oz traz retribuição trovejante, causando dano elétrico em área igual a 152% do dano da flecha. Cara, é muito ruim esse talento. É muito ruim mesmo. É tenebroso. Não precisa ficar dando carregado no seu Oz. É muito horrível, é muito desperdício de tempo. Mas esse outro talento aqui compensa isso, tá? Desfeito seja teu feitiço pecaminoso. Aqui existe outra mecânica da Fischl, né? Além do reset do Oz, aqui existe outra mecânica da Fischl. É uma mecânica bem interessante. Se seu próprio personagem desencadeia uma reação elemental do tipo elétrico, não precisa ser a Fischl, tá? Qualquer personagem da sua equipe faz uma reação com o elétrico, quando o Oz está em campo, o inimigo será atingido, né? Infligido com uma retribuição trovejante, com um raio aí, causando um dano elétrico igual a 80% do ataque da Fischl. Isso aqui é incrível, porque não tem cooldown. Quando você faz uma reação, ele dá 80% do ataque da Fischl como dano elétrico. Atualmente não tem nada que vai aproveitar esse dano elétrico. Com a chegada de Dendro vai, mas atualmente não tem ninguém que vai aproveitar esse dano elétrico. Por quê? Porque você tem que ter acabado de fazer uma reação, né? Por exemplo, você acabou de fazer a sua reação com Cryo, você acabou de fazer a sua reação ali com Hydro, com Pyro. Então você acaba que esse dano elétrico aqui não vai fazer diferença pra fazer outra reação, porque você vai ter acabado de limpar aquela reação, ou já vai estar afetado ali, por exemplo, com Hydro, os dois elementos. Então não vai fazer diferença esse dano elétrico que vai bater depois, tá? Só que com a chegada de Dendro, você consegue aproveitar as duas reações aqui, né? O ICD do desfeito seja teu feitiço pecaminoso, né? Você consegue trocar as duas reações de Dendro, né? Elétrico com Dendro, Dendro elétrico, ao mesmo tempo, graças a esse talento. Mas atualmente esse talento é bem incrível também, principalmente em Taser, né? Taser existe bem forte, principalmente por causa desse talento. Ajuda bastante e eu vou demonstrar isso aqui pra vocês, tá? Coloquei um time aqui só pra demonstrar isso. Os personagens estão com a arma T1, né? Eu tirei a arma dos personagens, né? Colocar só a arminha T1 aqui, só pra gente demonstrar isso. Só pra não ter influência de um livrinho 3 estrelas, nem nada do tipo. Tá sem o sombra verde completo pra não tirar resistência. Usamos só armas T1 ali. E vou demonstrar pra vocês o talento na prática aqui. Tá, vou pegar algo aqui que não vai influenciar no dano do corvo, tá? Ao derrotar um oponente, eu não vou chegar nem a derrotar. Vamos só demonstrar aqui. O que acontece com o talento? A Fischl, o corvo tem que tá em campo. Então ele não precisa estar batendo no bicho, né? Vou jogar o corvo longe aqui só pra gente ver o dano do talento, tá? Vamos ver primeiro o dano daquele talento, como é que ele tá. Vamos jogar o corvo aqui atrás. O dano do talento, 2.207, né? 2.207. Esse é o dano do talento, 2.207. Pois o dano da reação de elétrico com Cryo é dano Cryo, né? Não é dano elétrico. 2.207 é o dano da nossa reação, certo? Vou bater com os outros personagens aqui só pra vocês conferirem esse 2.207. Bati com o Anemo, deu 207, bati com o Hydro, 2.207. Esse é o dano do nosso corvo. Por que eu queria demonstrar tanto isso assim, né? Por que eu fiquei demonstrando e dá 2.207? Porque no Taser, o que você usa no Taser? Um elétrico, um Hydro e um Anemo. E o que acontece quando você tá no Taser? Você proca a reação de elétrico e Hydro, que dá eletricamente carregado, que proca duas vezes, né? Que vai procar duas vezes. E você proca também o redemoinho da Sucrose. Quando você proca o redemoinho da Sucrose com o elétrico, você também dá o dano do corvo. Então você tá procando o dano do corvo quando você faz o eletricamente carregado e quando você proca o redemoinho da Fischl, o redemoinho da Sucrose na Fischl. Então você proca duas vezes aquele negócio, né? Duas vezes esse dano do corvo. Entende? Ó, vamos lá. 2.207. 2.207. Entendeu? Então você tá fazendo basicamente
2 vezes essa reação da passiva da ficha, né? Do talento da ficha. É um talento bem incrível, muito bom, principalmente pra taser. E agora eu vou fazer minhas recomendações de times aqui, tá? Um time muito forte com a ficha, normalmente, é o Taser, é o próprio Taser, acabei de falar sobre ele, né? Onde você usa, por exemplo, um Anemo, né? Principalmente o Sucrose aí, que vai ficar batendo bastante. Aí você usa um Hydro, né? Pode ser o Chico, pode ser o Yelan, vamos supor um Chico aqui. Aí você usa, normalmente, 2 elétricos, tá? Normalmente 2 elétricos. Por que 2 elétricos? Porque a ficha meio que ela abastece a Beidou dá bastante dano em área, né? Você consegue procar bastante reações aí em todo mundo, em geral, né? A Beidou vai dar dano bastante área ali, a Sucrose vai ficar espalhando, vai ficar o Oz batendo ali com a sua C6, mais o seu talento, etc. Esse é um time bem recomendado, muito forte, bastante poderoso, vale a pena pra um caramba. Muito forte esse time. Dá pra você substituir um elétrico aqui de boa, tá? Dá pra você pôr um outro Hydro, dá pra você pôr, sei lá, um Zhongli pra tirar resistência de geral aí, se você precisar de cura, né? Dá pra você pôr um Bennett pra você dar snapshot aí pra sua ficha ou pra sua Beidou. Dá pra você substituir, mas normalmente o mais comum é você usar double elétrico aqui no Taser. Dá pra você pôr um outro Anemo, dá pra você pôr bastante coisa. Outros times que eu recomendo com a Fischl é você fazer o Overvape, né? Que é o Overloaded mais Vaporizar. Quem faz isso, normalmente é o seu boneco Pyro, né? Vamos supor aqui, né? Pode ser a Rutal, tá? Pode ser a Xiang, pode ser qualquer coisa. Você normalmente põe o seu Pyro, põe o seu elétrico e põe um Hydro, né? Pode ser Elan, pode ser Chico, etc. Normalmente você já tem um time aqui de Overvape, né? Vai bater aqui, vai dar eletricamente carregado, vai ficar os 2 elementos na cabeça do bicho, tanto o Hydro quanto o elétrico. O seu Pyro vem batendo, ele vai vaporizar e Overload ao mesmo tempo, né? Principalmente se você tem um bom valor de proficiência, vale bastante a pena, né? Você pode usar a Yoimi aqui, você pode usar a Rutal, você pode usar a Xiang, você pode usar qualquer Pyro e vai funcionar, né? Um Bennett DPS, etc. O quarto slot normalmente fica a gosto do freguês, né? Você pode usar um Zhongli, que vai tirar resistência tanto elétrica quanto o Hydro quanto o Pyro, né? Você pode usar um Anemo funciona muito bem aqui também, pra tirar também as resistências e, consequentemente, aumentar bastante o dano. Normalmente Anemo é o mais comum. Assim como você pode querer também usar uma Beidou, né? Já vai ter a ficha pra abastecer. Você pode usar outro Hydro, é um time bastante comum, Double Hydro, né? Você usar o Chico e Yelan, né? É um time bastante comum, vale a pena também. É um time que serve bastante. A Fischl, falando especificamente da Fischl, ela é um personagem que cabe em vários times, tá? Não é impossível você usar com o Xiao, apesar de não ser a melhor opção, porque o Xiao vai ficar pulando, né? Não vai aproveitar a C6 dela, mas a sua Fischl não é C6, você quer pôr ali só pra buffar, né? De Millelith, você pode colocar aqui, né? Ela não vai estar atrapalhando nada, deixa o corvinho ali, tá de Millelith, buffando, né? Às vezes você tá usando até Favonius ali pra gerar energia pro Xiao. Ela não atrapalha nenhum time, tá? Você pode usar com o time do Ito, né? Às vezes você tá usando o seu monogel ali, né? Tá usando o monogel aqui, aí você tá usando o monogel. Você pode acabar encaixando aqui só pra C4 do Gorou curar, né? Você precisa de um elemento pra C4 do Gorou curar, aí você coloca a Fischl, aí a C4 do Gorou vai curando e etc. Ela vai aplicando o corvinho ali. Claro que no carregado do Ito não vai procar a C6 dela, mas às vezes você não tem C6, ou às vezes você não quer mesmo tirar proveito, só quer um personagem pra ficar procando reação pro seu Gorou curar na C4. Ela funciona bem também, e é esses os times. Ela não casa muito bem com Cryo, mas às vezes você quer fazer uma Eula, né? Eula DPS, você pode usar com sua Eula a sua Fischl, né? Você usa Fischl, Eula, Beidou e mais um personagem, né? Por exemplo, o Diona, pra servir de bateria pra sua Eula aqui, né? Vai ficar abastecendo sua Eula. A Beidou é abastecida pela Fischl e, consequentemente, você consegue ter elétrico o tempo todo pro seu supercondutor não falhar em nenhuma hipótese aí. Pode servir também, pode servir em outras situações, né? Esse não tô falando especificamente de times de Eulas, né? Mas você pode encaixar ela com a Eula. Existem outras maneiras de você usar a Fischl, por exemplo. Eu às vezes uso bastante a Fischl com a própria Raiden, né? Mas aí é só variações do time Taser, né? Muitas das vezes. Tô usando Fischl, Raiden, aí você põe um elétrico aqui. Às vezes a Xiang tá ocupada por outro time, tá? Então variações de time Taser, né? Basicamente o mesmo conceito aqui. Não tem muitas mudanças, assim, tá? É basicamente o mesmo conceito, onde você usa os elétricos. Só que em vez de ser uma Sucrose batendo, normalmente você vai estar batendo com sua Raiden, né? Funciona um pouco diferente, mas é só variações de Taser, variações dos elementos ali. E é basicamente isso, os times da Fischl. Eu acho que não esqueci nada, né? Bom, uma coisa que normalmente os iniciantes tendem a fazer, mas eu não recomendo fazer, é Fischl física. Não faça Fischl física, é muito ruim. Não vale a pena, o ataque normal dela não vale a pena, é bem ruinzinho mesmo. Tem uma coisa legal no ataque normal dela que eu já vou mostrar pra vocês, mas não faça Fischl física nunca. É horrível, é tenebroso. A maior parte do dano dela vem do corvo dela, não vale nada a pena. É melhor você ficar batendo com outro personagem em campo, tá? Se você tiver a opção pra isso, ou se você tiver numa montagem de time pra isso. Agora eu vou mostrar o que tem de legal no ataque normal da Fischl. Ela dá uma risadinha, cara. Ela tem 2 instâncias de risadinha no ataque normal dela, olha.
no terceiro e no último. Cara, é incrível, muito bom, né? Esquece tudo que eu digo e se faça ficha física parando pra ela rir, cara. Mentira, mentira. É muito ruim fazer ficha física, não vale muito a pena. Mas fica aí com essa bela risadinha da nossa ficha aí, nossa M. Rapaziada, esse foi o vídeo. Tamo junto, bobos. Valeu, falou. Fui.